Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui no YouTube. Esse vídeo de hoje foi um vídeo muito requisitado lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, passe a seguir, hein? @chamofísico. Lá eu acabo fazendo algumas revisões, discutindo algumas coisas e faço também enquetes para os próximos temas de vídeos aqui para o YouTube. Participe! Essa aula é uma aula sensacional. Se você não era fã do canal, a partir desse vídeo você vai passar a ser. Vou te ensinar a fazer um cálculo de distribuição da corrente elétrica em um nó. Muitos alunos resolvem de um jeito que demanda muito tempo. Hoje você vai aprender a ganhar tempo para a prova do Enem. Quer aprender mais? Segue no vídeo. Bora para nossa aula então! Chamo Físico! Então vamos lá e muita atenção nesse vídeo. Esse é um vídeo bem legal que eu vou te ensinar uma estratégia de cálculo de corrente elétrica que você vai ficar em choque. Antes de mais nada, é importante que você saiba o que é um nó. Nó! Entende-se um nó como sendo um ponto de bifurcação, ou seja, um ponto em que a minha corrente elétrica vai se distribuir. Porque eu tenho uma bifurcação de um fio, por exemplo. Veja a figura. Imagine que eu tenho um pedaço de um circuito elétrico, chegando nesse ponto aqui, ó, o fio se distribui, ok? Então esse ponto é um ponto de nó. Nó. Suponha que a corrente elétrica que estava vindo aqui, ó, era uma corrente elétrica de 15 amperes. 15 amperes significa dizer então que por aqui passam 15 coulombs por segundo. Ampere significa isso. Se eu te falo, por exemplo, que para cá passa a ter uma corrente de 10 amperes, com certeza, no fio de baixo tem que ter uma corrente de 5 amperes. Ou seja, a corrente elétrica que eu tenho entrando do nó deve ser igual à soma das correntes elétricas que eu tenho saindo do nó. Isso se deve ao fato da carga elétrica se conservar. Se antes estavam vindo 15 coulombs por segundo, se 10 coulombs foram para um fio, os outros 5 obrigatoriamente devem estar no outro fio. A carga elétrica não pode ser criada ou destruída. Por isso a soma das correntes que entram deve ser igual à soma das correntes que saem de um nó. Mas o objetivo desse vídeo, na verdade, é calcular num circuito elétrico quanto da corrente elétrica vai para um fio e quanto vai para o outro. Para isso, veja bem, observe esse circuito elétrico. Temos aqui uma associação em paralelo, não é mesmo? Nós temos uma corrente elétrica entrando de 6 amperes e aí aqui nós temos um nó. Abriu-se o paralelo, onde nós temos dois resistores, um de 6 ohms, outro de 3 ohms. Passando por ele, fechamos o nó e seguimos com o nosso circuito elétrico. O objetivo aqui é calcular qual é a corrente elétrica que vem aqui para cima, qual é a corrente elétrica que vai aqui para baixo. Uma coisa nós sabemos, a soma das duas tem que dar 6, não é mesmo? Mas quanto que vai para um e quanto que vai para outro? Eu vou começar resolvendo esse exercício do jeito que o aluno comum iria resolver. Possivelmente você, nesse momento, ainda é um aluno comum. O aluno comum é aquele que sabe um punhado de fórmula. E para resolver esse exercício, ele faria resistência equivalente, V igual a RI, 1 milhão de contas. Vamos ver como é que ele faria. Então a primeira coisa, o aluno comum iria calcular a resistência equivalente entre esses dois resistores. Para o cálculo da resistência equivalente em paralelo, ele faz assim, ó, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Possivelmente o aluno comum até lembra que entre dois resistores em paralelo, você pode calcular a resistência equivalente de uma forma mais prática, fazendo o produto pela soma. Nesse caso, então, a resistência equivalente fica fácil. A resistência equivalente vai ser produto de 6 e 3 sobre soma de 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 9, 2 ohms. Beleza. Então o aluno sabe o seguinte, ele sabe que esse circuito elétrico poderia ser representado assim, ó, por um único resistor, cuja resistência é de 2 ohms. É a resistência equivalente. Aí ele sabe que a corrente elétrica que está vindo aqui, ó, é de 6 amperes. Aí o que ele faz agora é calcular a diferença de potencial existente nesse resistor. Como que a gente calcula a diferença de potencial nesse resistor? Nós poderíamos utilizar a lei de Ohm, que me diz o seguinte, V igual a RI. A diferença de potencial é a resistência 2 vezes a corrente 6, ou seja, uma diferença de potencial de 12 volts. 12 volts, então, é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Mas observe que esses dois pontos são esses dois pontos aqui, né? Em paralelo, vale lembrar, se daqui para cá caem 12 volts para o cara de cima e para o cara de baixo. Na ligação em paralelo, a diferença de potencial é sempre a mesma. E aí o que nós faremos agora? Vamos fazer novamente V igual a RI, porém agora separadamente. Para o resistor
resistor de 6 ohms ficaria assim, ó. A diferença de potencial nele é a resistência dele vezes a corrente dele. A diferença de potencial dele vale 12 volts. A resistência é 6 vezes a corrente I. Daqui a gente tira que a corrente nele é, portanto, de 2 amperes. Nem precisaria fazer a conta para o de baixo. Eu já sei que se a soma tem que dar 6, aqui vale 4 amperes. Mas vamos fazer, já que estamos à toa mesmo. Para o resistor de baixo, a diferença de potencial também é 12, é a mesma, porque é entre esses dois pontos. A resistência é 3 vezes a corrente I e, portanto, igual a 4 amperes, do jeito que a gente já previa, tá? Então pronto, calculamos a corrente elétrica que se distribui. 2 para um lado, 4 para o outro. Assim que o aluno comum faria esse cálculo. E é verdade que esse aluno comum iria acertar a questão. O problema é que ele gastaria tempo demais para resolver esse exercício. E no Enem nós sabemos que tempo é uma coisa que você não tem. Aqui agora eu vou te contar uma outra estratégia para resolver esse exercício. Você vai ficar maravilhado. Olha como é simples. Voltemos então ao exercício inicial. Corrente de 6 amperes está vindo, em paralelo nós temos 6 e 3 ohms. Ao invés de resolver daquele jeito tradicional, eu vou te sugerir o seguinte. Olha só, aqui a parte da corrente vai vir, parte da corrente vai vir. Vamos fazer o seguinte, quando eu tiver 2 resistores, vamos combinar assim, ó. Se esse cara vale 3, vamos falar que para aqui vai vir uma corrente de 3x. Então eu estou fazendo aqui o contrário, né? Pegando esse 3 e passando ele como se fosse a corrente para aquele fio ali. Se aqui vale 6, vamos falar que aqui eu tenho 6x de corrente. Se quiser, pode até simplificar, tá? Dividindo por 3, eu poderia falar que para aqui vem x e para cá vem 2x. Pegou a ideia até aqui? Então, no fundo, o que eu fiz? Eu simplesmente simplifiquei esses valores, 3 e 6, daria 2 e 1. E cruzei. 1 aqui ficou x, 2 aqui ficou 2x. Tudo bem até aqui? Só que um detalhe. Nós não sabemos que a soma das correntes tem que dar 6? Então vamos fazer assim, ó. X mais 2x tem que dar 6. Então 3x tem que dar 6. Logo x igual a 2. Ou seja, para o lado de cá nós temos 2 amperes, para o lado de cá nós temos 2 vezes 2, ou seja, 4 amperes. Sei que essa deve ser a sua cara depois dessa explicação. Viu como é simples calcular o tanto que a corrente elétrica se distribui em um nó? Uma estratégia bem legal e que a maioria dos professores não trabalham em sala. Mas aqui no Chamo Físico você não vai ficar por fora dessa dica. Vamos treinar mais para ver se de fato você entendeu? Vem comigo. Bora então resolver esse circuitozinho elétrico aqui agora, tá? Imagina um pedaço de um circuito elétrico que eu estou te contando. Tá chegando aqui uma corrente de 15 amperes. Nós temos aqui um nó. Vai se distribuir. Fecha o nó. Obviamente aqui a corrente volta a ser 15, não é mesmo? Porque o tanto que ela distribui, soma depois. Distribui, soma. Então aqui é 15. Distribui, soma. Vai sair 15, ok? Porém eu quero saber qual é a corrente que nós temos em cada pedaço aqui, ó, passando por esse nó. Vamos lá? Olha só, vamos tentar fazer de cabeça. 5 ohms e 20 ohms. Dá para simplificar? Dá 1 e 4, não é isso? 1 e 4, vamos cruzar. 4x e x. E agora pensa comigo. Vamos lá, de cabeça. X mais 4x tem que dar 15, né? Então 5x é 15, então o x é 3, não é isso? Então eu já sei que essa corrente vale 3 amperes e essa corrente vale 3 vezes 4, 12 amperes. Ah, não acredito. Bora pro próximo, que tá legal demais. 333 e 666 ohms. Cruz credo, número feio, número do capeta aqui ainda, ó. Dá pra simplificar, né? 1 e 2. Então vai ficar 2x e x. Mas calma lá, a soma não tem que dar 15? 3x tem que dar 15, então x é 5. Então pra cá vão vir 5 amperes e pra cá 5 vezes 2. 10 amperes. Você não imaginou que seria tão fácil assim, né? 8 e 8. Bom, aqui agora é meio óbvio, né? Se eles são iguais, dá para simplificar. X e x. Ora, 2x tem que dar 15, então vai 7,5 para um lado e 7,5 para o outro. Quando os resistores são iguais, a distribuição também é igual. E aí, tá gostando desse vídeo? Nesse momento eu acho que você deve estar meio empolgado, né? Não esquece então de já dar o seu like aí nesse vídeo. E comente com seus amigos depois que você ficou encantado com esse cálculo de corrente elétrica que eu te ensinei aqui. Agora, deixa eu complicar um pouquinho. Vamos trabalhar um outro caso. Olha para essa situação aqui agora. Nós temos aqui um circuito misto. E vale lembrar, circuito misto já foi tema de vídeo aqui no canal. Tá chegando uma corrente de 8 amperes, porém em cima eu tenho 2 resistores em série. E esse conjunto está em paralelo com o de baixo. Antes da gente aplicar a nossa técnicazinha, nós temos que juntar esses 2 resistores. Em série, vale lembrar, a resistência equivalente é muito simples. É só você fazer a soma deles. Então, na verdade, pense que aqui em cima eu tenho um resistor de 4 ohms, ok? 4 ohms e 12
12 ohms. Dá para simplificar? Dá. 1 e 3. Vamos cruzar então, né? Uma parte da corrente vem para cá, uma parte da corrente vem para cá. 4 e 12 é como se fosse 1 e 3. Cruzando aqui vai ser 3x. Pro lado de cá vai ser x. Vamos de cabeça? X mais 3x, 4x. Se 4x tem que dar 8, x vale 2. Então aqui embaixo, 2 amperes. Aqui em cima, 6 amperes. Tá aí então a resolução desse exercício. Agora você deve estar se perguntando, e se o nó não der origem a 2 fios, mas a 3, 4 fios? Se eu tiver mais resistores em paralelo, como é que eu aplico essa estratégia? Vou te ensinar. Bom, então olha para esse exercício. Nós temos agora 3 resistores em paralelo, 2, 3 e 6 ohms. Como que eu faço para achar, sem ser pelo jeito tradicional, a corrente elétrica que passa em cada um desses resistores? Bom, aqui na verdade, se você quiser aplicar uma estratégia, você deve antes então fazer o MMC desses 3 valores, a encontrar o mínimo múltiplo comum. Esse MMC aqui tá fácil, né? O MMC entre 2, 3 e 6 é 6, né? 6 é o mínimo múltiplo comum. Encontrado o MMC, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, ó. 6 dividido por 2, nós vamos falar que por aqui então passa uma corrente de 3x, ok? 6 dividido por 3, nós vamos falar que por aqui passa 2x. 6 dividido por 6, nós vamos falar que por aqui passa x. Então eu peguei o MMC e dividi pelo valor de cada resistor e fui colocando ali. Agora sim, vamos para aquela regrinha da conservação da carga elétrica, né? 3x mais 2x, 5x. Mais x, 6x. 6x tem que dar os 18, então cada x, 6x tem que dar 18, então x é igual a 3. Se o x vale 3, voltemos aqui agora, ó. Para cá então vão passar 3 amperes, para cá 2 vezes 3, 6 amperes, para cá 3 vezes 3, 9 amperes. Totalizando assim os 18 que estavam vindo. Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo com uma nova estratégia para o cálculo da corrente elétrica. Agora você vai sair na frente do seu concorrente quando tiver que calcular uma corrente elétrica se distribuindo por um nó. E como essa informação é muito valiosa, esse vídeo eu vou até te perdoar caso você não queira compartilhar com seus amigos. No mais é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo. Nó, 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 nó.